Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Eu sou o pastor Sérgio Barreto, da Igreja Assembleia de Deus em Nazaré Paulista. O nosso ministério é Aliança com Deus. O meu chamado é para unir os crentes que estão descontentes com a igreja dirigida por homens que estão escandalizando, envergonhando, profanando, desrespeitando, manchando a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No rádio, na televisão, fazendo da palavra de Deus fonte de lucro, mudando a verdade de Deus em mentira, envergonhando também os crentes e os pastores que verdadeiramente trabalham com a verdade, com o amor, com a decência e com o coração voltado para a obra de Deus. Vamos nos unir e rejeitar os que estão fazendo com a igreja que os antigos, os homens antigos construíram com tanto sacrifício, mas com muita alegria e muito amor, fazendo e obedecendo à vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, muitos pastores são inimigos da cruz de Cristo, conforme diz em Filipenses 3, 18, 19 e 20, que eu gostaria de ler para você. Diz assim: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, é dinheiro, e a glória deles é para a confusão deles mesmos. Só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. João 10:10. Aqui está, nesse capítulo, o versículo aonde todos dizem que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas nós vamos ver exatamente se a palavra de Deus, se ela nos confere isso que nós aprendemos há muitos anos. E agora nós vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. O título é Jesus, o bom pastor. Eu quero te dizer que aqui fala-se de duas pessoas, Jesus e de pastor. Só que aqui está afirmando que Jesus é o bom pastor. Mas até agora nós ouvimos aqui a palavra de Deus dizer de Jesus e de pastor. E ele continua dizendo: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta, guarda essa palavra porta, no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Eu quero que você veja sobre essa palavra porta que eu te pedi para que você guardasse. Leia agora no versículo de número 9, que diz assim: Jesus disse: eu sou a porta. Vamos retornar à leitura onde estávamos, no versículo de número 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Aquele que ensina o povo pela palavra de Jesus, esse é o pastor das ovelhas. E por enquanto aqui não falou nada de diabo, só falou que aquele que não vem pela porta, que não entra pela porta, pela palavra de Jesus, é ladrão e salteador. E aqui está falando de um homem, não está falando de diabo. E quando nós olhamos no versículo de número 3, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome, e as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. É a porta e a palavra. Você está reconhecendo que essa é a palavra do Senhor Jesus. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E olha que interessante, meu irmão. E aqui diz o 6: e Jesus disse-lhe esta parábola
mas eles não entenderam o que era que ele dizia. E até hoje, as pessoas ainda não entenderam, tanto que falam errado, falam contrário. Mas nós vamos continuar. Mas até agora você não ouviu falar em diabo. Versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Agora vem o versículo famoso, o versículo de número 10. Na minha Bíblia está escrito: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu até agora não vi falar do diabo. Eu não vi. E na minha Bíblia também não diz isso. Diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Agora, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Agora que Jesus se revelou: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Muitas vezes nós olhamos e vemos que muitos não estão dando a vida pelas ovelhas, mas sim estão vivendo da vida das ovelhas. E algo muito interessante que a palavra de Deus nos relata vem agora neste versículo, de versículo de número 12, a grande revelação. Diz assim: mas o mercenário que não é pastor e quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Jesus disse no versículo de número 11: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário até agora não falou do diabo. Mercenário significa, em qualquer dicionário, que é um homem que trabalha por dinheiro. E diabo não tem interesse em dinheiro. Ele não trabalha por dinheiro. Ele tem interesse e ele quer a tua alma. Ele não quer o teu dinheiro. Portanto, aqui a Bíblia está falando que o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Guarda esta palavra lobo, mas até agora nós não vimos falar em diabo. Agora que nós ouvimos falar em lobo, mas nós vamos falar sobre lobo daqui um minutinho. Versículo de número 13 diz assim: ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu lhe faço uma pergunta, meu amigo. Você nunca tinha percebido desse mercenário? Então você veja que é uma grande revelação. Quando diz aqui que o mercenário, ele foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas, eu lhe faço uma pergunta: quem é que tem que ter cuidado das ovelhas? Se não é o pastor? E no versículo de número 12, quando ele diz aqui: mas o mercenário que não é pastor, quer dizer, ele é mercenário, ele é um vigarista, ele olha só para si, o negócio dele é o seu ventre, o negócio dele é dinheiro, o negócio dele não é ovelhas, é o dinheiro que a ovelha tem. Como diz em Ezequiel 34, quando a palavra de Deus nos relata que não apacentarão os pastores das ovelhas, e que eles estão se apacentando a si próprios. Esta é a palavra do Senhor para a sua vida. E quando eu lhe disse: guarde a palavra lobo, vamos ver se esse lobo que a Bíblia diz, o que é esse lobo? Se você abrir a sua Bíblia em Atos 20,
versículo é de número 29. Paulo diz assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Viriam pessoas de fora para dentro da nossa igreja, lobos cruéis que não perdoariam o rebanho. E isso tem acontecido. E no versículo de número 29, que nós lemos desses homens que vêm de fora, que não iriam perdoar o rebanho, depois ele completa com o versículo de número 30, e que dentre vós mesmos, no meio da nossa igreja, no meio do povo de Deus, da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Quando todo mundo diz, pregava e prega que o diabo veio para matar, roubar e destruir, hoje nós estamos vendo a realidade. Pastores estão matando, roubando e destruindo as almas estão perecendo. E quando nós olhamos e vemos aonde está a cilada de Satanás nesse meio, sabe por que ficou todo esse tempo? Satanás deixou levar-se a culpa para ele, que é o diabo que veio matar, roubar e destruir, porque ele, aqui para dentro dos crentes, na igreja de Jesus Cristo, ele deixa nos enganar que verdadeiramente é ele, mas só que para o povo lá de fora, ele revela a verdade. Quando você pergunta para o povo lá de fora, aí eles dizem o que verdadeiramente Jesus disse para nós. Aí eles dizem que os pastores é que são ladrões. Para o povo de Deus, ele engana dizendo que é ele. E para o povo de fora, aí sim, para destruir, envergonhar os verdadeiros pastores, os pastores sérios, os pastores que respeitam, que têm temor e fidelidade a Deus e que amam as ovelhas. Aí lá fora ele diz que quem é ladrão são os pastores. Então guarda esta palavra em Cristo Jesus. E eu quero que você comigo lute pela igreja, a igreja de Jesus Cristo. E quando nós olhamos hoje e vemos que muitos estão perdendo e perecendo por causa de comportamento contrário da palavra de Deus, como diz a palavra de Deus: vigiai e orai, para que não seja enganado, para que não caia em tentação. Não esqueça, divulgue em todas as formas que você puder. Seja um discípulo, cadastre-se em nosso site, para que nós possamos estar enviando a você mensagens novas para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de